Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje trazendo informações e cenas muito reveladoras num dia extremamente importante para aquilo que nós chamamos de sociedade brasileira, nação brasileira. Isso porque começou hoje em Curitiba o julgamento do assassino Jorge Guaranho, aquele que tirou a vida de um pai de família, de um cidadão brasileiro, porque é assim que eu gosto de me referir a ele, o Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos que a grande mídia aqui no nosso país não está abordando, porque não se tratou apenas, vamos dizer assim, entre aspas, de um homicídio, não. Tem muito mais coisa por trás dessa história toda. Eu vou conversar com vocês também sobre outros assuntos muito importantes que estão acontecendo aqui no Brasil, mais gente intoxicando aí a sociedade brasileira. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, ainda não está inscrito, para que você se inscreva aqui conosco. Se some aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão aqui no nosso portal, inscritos e conectados, e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando também os nossos vídeos do nosso novo canal de cortes aqui do nosso Portal do José, onde eu posto vídeos mais curtinhos, editados para você compartilhar para mais pessoas, tá legal? Então vamos aqui aos nossos temas. Olha, está acontecendo nesse momento que eu estou conversando com vocês o julgamento desse Jorge Guaranho. Vejam só a manchete aqui do G1. Júri de Jorge Guaranho acusado pela morte de tesoureiro do PT. Olha só, ele não é acusado da morte do PT, de tesoureiro do PT. Ele foi o assassino do tesoureiro do PT e é curioso também eles colocarem essa alcunha, né? Eles, de um certo modo, eles coisificam a vítima, o Marcelo, pai de família, cidadão brasileiro, vira o tesoureiro do PT, que começa nessa terça-feira. Mas isso, por outro lado, ressalta também um componente político desse homicídio. Um componente político cujo assassino estava absolutamente contaminado por essa criatura, pelo discurso da figura que comandou o nosso país, que banalizava a violência, que normalizava o extermínio de opositores, de bandidos, como eles gostam de apontar sempre, menosprezando direitos humanos. Isso foi tornando cada vez mais o ambiente político, o ambiente social que nosso país absolutamente intoxicado. E esse homicídio, se o advogado tiver, enfim, uma consciência mais elevada, o advogado de defesa, ele vai ter que colocar isso para o corpo de jurados, que essa figura acabou cometendo um homicídio porque ele estava envolto nessa doença, nesse vírus que foi transmitido pela figura do inelegível. Vocês vão se lembrar disso, vocês vão ver que, na época, a figura do inelegível tentou conversar com os familiares. Aliás, até conversou com os familiares, né, para tentar dar uma... tirar o corpo fora, dizendo que, olha, não tenho a menor responsabilidade com isso. Situação típica de um covarde sem caráter e sem consciência. Que ele poderia botar a mão na consciência, né, e perceber o alcance das suas falas, da intoxicação que ele jogou por todos os lados. E a grande mídia, infelizmente, não está ressaltando isso como um fator preponderante que culminou nesse homicídio. Bom, o que nós todos esperamos é que essa criatura fique muitos anos na cadeia. E eu estou curioso para saber se ele vai, no depoimento dele, manifestar algum tipo de arrependimento ou se ele vai contextualizar o que estava cometendo a cabeça da criatura no momento em que ele praticou esse homicídio. Quais eram as mensagens que estavam chegando a ele, como ele estava interpretando essas mensagens. E quem era o autor principal dessas mensagens. Você já sabe de quem é que eu estou falando. Então, que ele fique muito tempo na cadeia, que ele sirva de exemplo, mas que a imprensa também reverbere esse acontecimento com a importância que ele tem. Porque nós não podemos normalizar um homicídio com esse tipo de origem, dessa intoxicação, aqui no nosso país. Então, esse julgamento sendo terminado ali com uma sentença exemplar, figurará para a sociedade brasileira como um ensinamento, como isso sim é pacificação, né? É alguém que comete um crime, é julgado, tem o direito de defesa, é sentenciado e vai para a cadeia. Aí sim a sociedade fica pacificada, o coração das famílias fica um pouco mais abrandado na sua dor
de terem sofrido o que eles sofreram e continuam a sofrer, porque o julgamento ele traz tudo isso à tona novamente, né? Então vamos acompanhar aqui e vamos ver se teremos algumas cenas, algumas imagens para ilustrar esse julgamento, né? Bom, tem mais assuntos técnicos aí, a gente vai voltar a eles certamente. Gente, vocês que são balzaquianos, vocês devem ter assistido quando crianças, né? Esse seriado do Agente 86, era o Maxwell Smart. Era muito engraçado, uma coisa futurista, onde o agente ele sempre se atrapalhava e ele era uma pessoa de pouca inteligência, e dava muita sorte. Eu me lembrei dele porque o Dudu Bananinha está virando uma espécie de agente, não o 86, mas o agente 171, né? E você sabe por que 171. Matéria diz que, por anistia, Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos explorar investimentos de agências no Brasil. Ele vai investigar a USAID, né? Que tem uma atuação no mundo desde os anos 60, interferindo de uma forma muito direta na realidade de países, alterando poderes, conspirando para a derrubada de governos, para a implementação de ditaduras. No entanto, o Dudu Bananinha descobriu que a instituição existe agora. Gente, é muito mais fácil ele conseguir alguma informação lá na ex-KGB, na Rússia, ou no Serviço de Informação da China, do que conseguir uma informação qualificada nessa USAID. Por quê? Porque é uma instituição totalmente moldada pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Então, qual é a chance do Dudu Bananinha aparecer no Brasil com informações qualificadas que desmontem todo o serviço secreto, serviço de inteligência, o serviço de interferência da Agência de Inteligência em países como o Brasil? Então, o agente 171 ele vai se comportar como aquele cidadão que acreditava que a Terra é plana, pesquisou e de repente descobre o óbvio, que a Terra é redonda. O Dudu Bananinha vai descobrir que o USAID já é um braço da CIA há muitos anos aqui no Brasil e em outros países também. E ele, indo para os Estados Unidos, publicou um vídeo que recebeu uma intimação da Polícia Federal, porque ele acha que, sendo deputado, ele pode xingar as pessoas, pode ofender a honra das pessoas, pode expor as pessoas ao ridículo, desmoralizar as pessoas, criar problema para as pessoas. Então ele está sendo processado por um delegado da Polícia Federal e também pela instituição, porque ele passou num concurso para agente da Polícia Federal, está licenciado porque ele está agora nessa grande teta que é o Parlamento Brasileiro, onde ele tem ali uma série de benesses, né? Ele está ganhando muita grana com as atividades paralelas, mas ele continua lá pendurado também na Polícia Federal, porque ele não quer perder essa boquinha, vai que a coisa muda, né? Enfim. Então ele está sendo processado também pela Polícia Federal. Mas ele está embarcando de novo para os Estados Unidos, o agente 171, com a camisa, com a bandeira dos Estados Unidos, né? Como você já sabe, a criatura devia pedir logo para se naturalizar cidadão norte-americano, porque o compromisso dele com o nosso país é zero. Bom, inquérito do golpe. PGR deve fatiar denúncias. Cabeças do esquema estarão no primeiro lote. As notícias estão se repetindo, elas estão indo, isso com base em informações que os setoristas estão conseguindo. Bom, vamos desmontar agora nesse pedaço do nosso papo aqui, mais estelionatos, né? Gente, olha, quando o Dallagnol apareceu na vida política e jurídica, eu dava até um benefício da dúvida em relação à inteligência dele, ao caráter, às intenções, porque eu conheci muito procurador da República, muita gente no Ministério Público, e o padrão é sempre mais elevado. Mas, ao ver o que essa criatura anda fazendo por todos os lados, ele se converteu numa espécie de estelionatário ideológico assumido, porque ele mente sem a menor preocupação se aquilo que ele está falando é verdadeiro ou falso, ele não pesquisa, não tem cuidado. Então vocês imaginem as ações que essa criatura comandou ao longo da vida dele, que tem de gente que deve ter sofrido aí em função desse tipo de comportamento dele, que não foi adquirido, é uma coisa que já vem lá de trás, né? Ele publicou um vídeo seguinte: Moraes na mira, Trump pune Tribunal Internacional, STF é o próximo. Eu já abordei isso com vocês e até um inscrito aqui no nosso portal disse: professor, leia mais, porque o Trump ele pode ser preso sim pelo Tribunal Penal Internacional, o Putin pode ser preso também, o Xi Jinping pode também, desde que esses países façam algum tipo de guerra, algum tipo de situação, violência, né, ou genocídio, os crimes
catalogados lá no Estatuto de Roma, contra alguns dos países que assinaram. Sim, perfeito. Teoricamente pode, né? O Vladimir Putin pode ser preso pela Polícia Federal Brasileira, teoricamente. Agora, que idiota com serviço de inteligência que tem, ou que governante, melhor dizendo, né, seria um idiota. Tendo todas as informações, viria para um país onde a integridade dele estaria em risco, dele ser preso por uma entidade que ele não reconhece, que o país dele não reconhece. Agora, vocês conseguem imaginar Vladimir Putin aqui no Brasil? De repente, a Polícia Federal, olha, nós estamos aqui com mandado de prisão para Vladimir Putin, queremos prender o Vladimir Putin. Vocês acham que Brasília duraria quanto tempo diante de uma situação como essa? Então, gente, vamos raciocinar diante dos fatos, diante das situações concretas. Evidentemente, na teoria pode, o Tribunal Penal Internacional pode ir atrás de qualquer pessoa, mas e na prática? Bom, então fica isso registrado. Só que a criatura veio com mais, né? Hoje ele veio com essa aqui. Prejuízo ao Brasil, Trump tarifa aço com Lula, mas não com Bolsonaro. Isso é uma mentira descarada, isso é um bandido. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, que se o Bolsonaro fosse presidente do Brasil, o Brasil poderia não ser taxado pelos Estados Unidos. Vou pegar aqui só um trechinho aqui, porque a gente tem que desmoralizar essas criaturas, porque eles funcionam, gente, como uma espécie de cérebro que espalham para as outras pessoas as mentiras. Porque as pessoas pensam, pô, o Dallagnol é um cara qualificado, foi procurador da República, ele sabe o que está falando. Só que ele não está sabendo o que ele está falando, ou se ele está sabendo o que ele está falando, ele está praticando estelionato acadêmico, cultural, intelectual. Vamos ao vídeo aqui. Desastre econômico à vista. O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa... Está muito rápido aqui, né? Deixa eu voltar aqui, gente, porque senão a gente não consegue nem entender. Vamos botar de novo. Fala, criatura. Desastre econômico à vista. O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio, afetando pelo menos 3 países, Canadá, México e, pior de tudo, o Brasil. E você não vai acreditar que até a Globo reconheceu que com o Bolsonaro foi diferente e que a falta de interlocução de Lula com o Trump piora tudo. Então é isso, né? Então conversa de compadre, né? Aí ele pegou a Camila, que, pelo que eu vejo aqui, é uma anti-esquerdista visceral, para corroborar o que ele está falando. A própria Globo admitindo isso em voz alta e pior, ela dizendo que o próprio governo Lula reconhece que a negociação com o Trump vai ser muito difícil. Como será sempre, qualquer negociação com o Trump. Agora, vamos aos fatos. Bom, se a amizade aí ela funciona, não tem mais ninguém que seja caracterizado como vassalo, o puxa-saco, o baba-ovo de Donald Trump do que Javier Milei, tá certo? Javier Milei, quando viu o Trump pela primeira vez, ele chegou a emitir grunhidos, né? Vamos acompanhar aqui. President! O cara ficou ali petrificado, né? Foi a posse de Trump. Então, segundo o Dallagnol, amigo, né? Mas só que acontece o seguinte, a Argentina também exporta alumínio e aço para os Estados Unidos. O que aconteceu? Jornais da Argentina. Estados Unidos confirmou novos impostos para alumínio e aço argentino. Também pegou os argentinos, igualzinho. Donald Trump impõe impostos a alumínio e aço argentino, exportações em cheque. Trump impõe impostos em 25% a todas as importações de aço e alumínio. Veja como isso impacta a América Latina. As grandes siderúrgicas na Argentina estão com os cabelos arrepiados também. Eles têm uma grande fonte de recursos na balança comercial, o que eles exportam para os Estados Unidos. Então, senhor Dallagnol, fale lá, ligue lá para o Javier Milei, já que ele é amigão, que ele é puxa-saco, e fala assim, olha, se fosse com o Bolsonaro, isso não aconteceria aí na Argentina, tá? Se o Bolsonaro fosse o presidente da Argentina, isso não aconteceria. Então é muita desonestidade intelectual, né, gente? O que aconteceu, inclusive, no governo, se a gente puder chamar Bolsonaro, em relação à exportação do Brasil, a notícia diz o seguinte, em agosto de 2020, Trump restringiu ainda mais as cotas de exportação dos produtos brasileiros para os Estados Unidos, reduzindo-as em cerca de 80%, senhor Dallagnol. Então, dos 100% que o Brasil exportava, ele reduziu 80%. Então, qual foi a interlocução de Bolsonaro? Bolsonaro ferrou, então, né, com o Brasil.
Nos últimos meses do governo Trump, em outubro de 2020, o presidente decidiu elevar as tarifas sobre as chapas de alumínio importadas do Brasil de 15% para 145%, senhor Dallagnol. Então aí, amigão do Trump, né, na época, né, ele conseguiu isso, passar a tarifa do alumínio de 15% para 145%. Então pare de falar mentira, pare de ficar iludindo as pessoas, porque isso é muito feio, né, senhor Dallagnol? Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui, a gente vai voltar aqui para desmontar mais argumentos dessa turma toda e falarmos também sobre as últimas notícias do julgamento do assassino Jorge Guarany. Mais tarde a gente volta, fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!